Meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, como assim os irmãos desejarem. Nós estamos aqui para dar continuidade ao estudo do livro de Judas. E nós, no primeiro estudo, falamos sobre o batalhar diligentemente pela fé. E vimos que o batalhar diligentemente pela fé nada mais é do que algo importantíssimo, uma atividade de importante negócio para a vida da igreja, de viver pela fé, de batalhar pela fé, de buscar pela fé viver uma vida de impactar os homens. Nós sabemos que Judas, ele estava preocupado com isso, e Judas procurou alertar a igreja do seu tempo para que pudesse ela verdadeiramente despertar. E nós vimos que é importante batalhar pela fé. E no primeiro momento nós colocamos que batalhar pela fé é o desejo que temos que ter de estudarmos diligentemente a palavra de Deus. Nós vimos também no primeiro estudo que é importantíssimo nós termos a visão da necessidade de nos determos diante do conhecimento da palavra de Deus. Viver diligentemente pela fé exige praticamente conhecimento da palavra de Deus. E deparamos também com a introdução da questão de que de viver batalhando pela fé diligentemente também é uma prática de diligência do discernimento. Ou seja, batalhar pela fé requer a prática de diligência, ou seja, ser uma pessoa diligente do discernimento. O livro de Hebreus vai falar para nós: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, a gente precisa não somente de leite, mas um leite que nos dê um alimento sólido. O leite até nos alimenta, mas nós temos que buscar coisas sólidas. E a palavra de Deus nos faz ser pessoas sólidas na doutrina, na esperança, na fé e no amor. Portanto, os que exercitam as suas faculdades mentais pelo estudo da palavra de Deus, certamente crescerão, certamente vão poder ter discernimento, um discernimento continuado. Não vão ser meninos agitados, meus irmãos, por um vento de doutrina. Então, eu e você somos chamados para a fé. Neste estudo, nós damos continuidade. Nós precisamos desenvolver a nossa vida de fé porque os tempos estão complicados. Há um sofrimento bairando sobre a vida da igreja. Há uma perseguição grande em cima da igreja. Há um desenvolvimento no mundo de Satanás trabalhando para desenvolver junto à igreja uma perseguição em que ela fique estagnada. Portanto, eu e você temos que estudar a palavra de Deus com discernimento. A quinta disposição que nós precisamos ter para podermos estudar a palavra de Deus, e a quinta disposição que nós precisamos ter para batalhar pela fé, impactar o inferno e desenvolver diariamente a nossa fé, nós precisamos ter uma disposição de aceitar a correção. Batalhar diligentemente pela fé exige que tenhamos a disposição de aceitar a correção. Corrigir, entretanto, não é um procedimento, meus irmãos, psicologicamente correto em nossos dias. Tanto no mundo quanto na igreja, a correção é considerada uma ameaça à autoimagem positiva por muitos que promovem a teologia humanista da autoestima. Mas o ministério nosso se queremos corrigir o mundo, se queremos trazer um bem-estar para o mundo, se queremos verdadeiramente sermos diligentes e fazermos as coisas serem corretamente voltadas para as coisas de Deus, nós precisamos ter à disposição
para sermos uma pessoa autocorrigível, porque nos corrigimos, portanto, temos condição de corrigir o próximo, porque aceitamos a correção. A palavra de Deus diz que Ele nos ensina a viver uma vida de forma que Ele nos instrui. Ele está também procura te apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, e maneje bem a palavra da verdade. Então, eu e você somos chamados a sermos pessoas prudentes, sermos pessoas diligentes. Precisamos aceitar a correção, nos corrigirmos e através desse corrigir, através desta correção, nós corrigirmos pessoas e tratarmos das pessoas com a correção do nosso próprio coração. Batalhar pela fé exige de mim, exige de você essa visão de correção. Ok? Quando a gente pensa nisso, a gente está pensando exatamente em refletir na mente de Cristo. Cristo, ele autodisciplinado, fez o seu papel com toda a categoria, com toda a propriedade. Incrivelmente, ele se deixou verdadeiramente ser usado pela mente de Deus e os propósitos de Deus. Em todo momento, ele tinha poder e autoridade para corrigir. Então, eu e você só influenciaremos esta nação, só influenciaremos pessoas se tivermos verdadeiramente recebendo esta correção que Deus faz em nossa vida, para que nós possamos ser altamente corrigidos, pessoas, altamente qualificados, corrigindo pessoas através da vida. Paulo não foi suficientemente sensível em algumas coisas, mas Paulo em todo o tempo se colocou em dizer: sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo corrigiu muitas coisas na vida dele. Paulo, ele se deixou ser levado pela correção e ele se fez presente em todos os momentos em meia batalha, dizendo: examinai as Escrituras, porque ela nos corrige e nos leva a uma perfeição. A correção, portanto, meus irmãos, é essencial para a vida de todo cristão. A carta de Timóteo, quando Paulo fala e quando Paulo orienta Timóteo, está orientando o discípulo a respeitar e a dar valor às Escrituras, porque o homem de Deus, ele só será perfeito quando perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a demonstração que nesta hora faço e que nesta hora penso para mim mesmo e para você: sejamos pessoas altamente corrigíveis, sem a disposição de considerar a possibilidade da trava do seu olho. Se você não consegue considerar a trava do seu olho, você não terá condições de tirar o cisco do seu irmão. Portanto, uma trava em nossos próprios olhos, a hipocrisia dominará em qualquer correção às outras pessoas. Amém? Então, vamos seguir na batalha pela fé, mais diligentemente. Em sexto lugar, eu e você precisamos também, em meia batalha, para que nós possamos batalhar e sermos vitoriosos, ter uma batalha de vida de obediência às normas. Isto quer dizer que batalhar pela fé requer também obediência às normas. Enquanto alguns evitam essa prática, a correção segundo as Escrituras, outros a usam como um grande porrete, ou seja, como algo que vai martelar, dando com ele em qualquer parecer nosso que não concorda com os seus pontos de vista. Ou seja, eu e você precisamos obedecer às normas. Nós estamos vendo aí que a pandemia houve uma série de normas para que haja culto, para que as pessoas estejam em culto, enfim, para que as pessoas estejam se reunindo para a glória de Deus. Ou seja, existem normas que foram deliberadas pela condição hoje da Covid, e os governantes assim decretaram. Alguns foram exagerados, mas, meus amados, se alguém não tem em merecer maior de uma pessoa, o amor não está envolvido, ela não vai obedecer às normas. Se o amor, portanto,
amar as pessoas e a si mesmo, então eu sou motivado pela correção e, ao mesmo tempo, eu sou motivado em obedecer toda a maneira que vem a ser uma norma. Regras são para serem obedecidas, regras não podem ser desobedecidas. As normas precisam ser obedecidas porque elas normatizam uma situação. A maneira como nós corrigimos mutuamente é uma parte importante das normas. Uma das normas da batalha é essa: se você não obedecer na batalha as normas da batalha, você será derrotado. A palavra de Deus vai dizer para nós, em 2 Timóteo, capítulo 2, dos versos 24 a 25, dizendo assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinado, com mansidão, os que opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Portanto, aqui está a palavra de Deus, que eu e vocês, como servos do Senhor, precisamos viver uma vida de não contender-se com ninguém, de não buscar uma crise e uma desestabilização com relação a trazer conflitos. Então, eu e você somos chamados, porque a Bíblia nos repreende severamente para que nós possamos ter uma vida abundante. Nós precisamos obedecer às normas. As normas são essenciais e elas nos levarão a sermos verdadeiramente uma pessoa que, em meio às estratégias de Satanás em querer nos humilhar, ele será humilhado e Cristo será exaltado. Então, viver diligentemente pela fé requer de mim, requer de você sermos pessoas verdadeiramente, pessoas que obedecem às normas. Finalmente, meus irmãos, esse batalhar pela fé, esse viver diligentemente pela fé, requer de mim, requer de você uma visão de que verdadeiramente eu e você não podemos nos deixar e nem podemos coagir ninguém. Na batalha pela fé, a vida de batalha pela fé, viver pela fé, é não coagir ninguém e nem se deixar ser coagido. Frequentemente esquecemos que recebemos nossa vida eterna em Cristo Jesus como dádiva, uma dádiva gratuita, uma dádiva de insondáveis amor de Deus, o insondável amor de Deus que deve ser oferecido aos outros em amor. Portanto, batalhar pela fé não é coagir pessoas a aceitar Cristo. Batalhar pela fé é viver de uma forma em que o amor é quem vai verdadeiramente levar a pessoa a tomar uma decisão. O amor é destruidor do egoísmo, da falsidade. E o amor, ele acaba com isso. Quando temos um amor, o amor verdadeiramente não pode ser destruído por uma atitude de coação. Então, batalhar pela fé não é coagir as pessoas a seguirem Cristo, não é aliciar as pessoas. O amor, ele destrói a inveja, destrói a coação, destrói o ciúme, destrói a corrupção, porque pelo amor é que nós vamos buscar as pessoas. E também pelo amor devemos lutar. Lutar porque o batalhar diligentemente pela fé deve ser realizado como uma oferta de amor, meus irmãos. Temos que lembrar que somos meramente canais de tal amor. Nós somos o canal da bênção de Deus. Deus nos fez seus filhos e nos fez herdeiros e co-participantes deste reino e nos deu este privilégio de pregarmos o amor de Deus. Se quisermos verdadeiramente que ocorra alguma mudança na vida das pessoas, no coração das pessoas, se as pessoas se retirem da direção da prostituição, da vida alcoólica, da vida de prostituição, nós não podemos levá-las a ter uma vida
se não for pelo amor. Não podemos corajar as pessoas, não podemos amedrontar as pessoas. Porque as mudanças elas vão ocorrer no coração da pessoa, ela será realizada através da graça de Deus. A única que garante verdadeiramente o arrependimento, ou seja, a única atitude que vai garantir o arrependimento da pessoa é se nós pregarmos o amor de Cristo com toda a lealdade, com toda a fidelidade, com toda a alegria, com toda a mansidão e com toda a certeza de que Deus vai agir poderosamente no coração das pessoas. 2 Timóteo, capítulo 2, ainda, nos versos 25 e 26, diz assim: instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e se tornarem a despertar, desprendendo-se dos braços do diabo, em cuja vontade estão presas. Então a pessoa precisa entender, interpretar o amor de Deus. Portanto, meus amados e queridos irmãos, eu e você, para podermos batalhar pela fé, não temos que ter a visão de coagir ninguém, de aliciar ninguém. Nós temos que pregar a palavra de Deus, e essa palavra de Deus é o amor de Deus. Em Atos, capítulo 20, tem uma passagem muito interessante que diz assim, Atos, capítulo 20, nos versos de 27 a 31, 20, de 37 a 31, diz assim, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão e nem perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de demonstrarmos com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderosa para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobiceis prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que para isto vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo, estão nas mãos daqueles que me serviam. Paulo está aqui dizendo, com toda a clareza, o discurso de Paulo na igreja de Éfeso, aos anciões de Éfeso. Ele coloca que não permitam que todos os desígnios de Deus sejam menosprezados. Paulo está contendo aqui, trazendo um pensamento que atualmente muitos irão considerar como desproporcionais na batalha por todos os desígnios de Deus. Desproporcionais, vai desproporcionar aquilo que não é, que deve ser tratado. Mas nós devemos tratar a palavra de Deus, comunicar a palavra de Deus apaixonadamente, assim como o apóstolo Paulo ele falou. Judas, com muito respeito e com muito amor, ele vai nos chamar a atenção para isso. Judas vai dizer que nós precisamos batalhar diligentemente pela fé, envolvendo o nosso conhecimento na batalha, envolvendo o nosso discernimento pela batalha, envolvendo o nosso amor. Por isso, eu e você precisaremos ter uma visão de que não há necessariamente coagir pessoas. Sendo assim, meus irmãos, nos cabe verdadeiramente ter uma visão do reino de Deus. Portanto, vigiai, diz a palavra de Deus, vigiai, lembrando-vos que verdadeiramente entrarão no meio de vós homens que não pouparão o rebanho, e se não pouparão o rebanho que é de Deus, muito menos aqueles que não são de Deus. Judas nos exorta, mas vós, amados, edificai-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna.
Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia, com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensível com alegria perante a sua glória. Ao único Deus, Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, seja a glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, para a glória e para todos sempre. Amém. Meus amados, cabe aqui esta visão. Eu e você precisamos viver e batalhar pela fé. Que nós vigiemos, que nós lutemos e que nesses dias de pandemia e que nesses dias de perseguição nós possamos verdadeiramente viver uma fé que venha abastecer este mundo com esperança, amor e de forma tão poderosa a restauração de suas vidas. Portanto, batalhemos pela fé, busquemos a glória do nosso Deus. Não recue diante das perseguições, não recue diante da tristeza e pobreza deste mundo. Não recue diante das perseguições de Satanás. Não recue e nem se amedronte pela forma como o STF vem se prostrando, como o Senado vem se prostrando, como os nossos governadores vêm se prostrando, vêm se manifestando de forma inadequada. Mas olhemos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Retorno na semana que vem o estudo de Romanos. Fiquemos com Judas e percebamos o quanto é preciso sermos diligentes e lutarmos pela fé. Estejamos prontos, estejamos zelosos para a glória do nosso Deus em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.